tratando delas, porque eu vou mais uma vez falar sobre o censo de 2022, que eu repito sempre, o IBGE é uma das instituições mais capazes do Estado brasileiro, com melhores quadros, tradição, metodologia, confiabilidade. Agora, tem algumas coisas que não dá para você superar. Entre elas é quando você é boicotado pelo seu chefe, no caso, pelo Paulo Guedes, então ministro da Economia e também chefe indireto do IBGE, que cortou o orçamento para fazer esse censo, fez de tudo para adiar. Claro, ele não queria que o censo mostrasse o estado em que eles estavam deixando o Brasil. A consequência disso foi um censo que demorou meses, dezenas, quase 10 meses para ser feito e processado, atrasou demais, o período de coleta ficou longo demais, enfrentou a pandemia, dificuldades técnicas, falta de recursos, e por conta disso, com 2 anos de atraso, o resultado saiu 10 milhões mais curto do que 10 milhões de pessoas, né, de habitantes, mais curto do que as projeções do próprio IBGE indicavam. Tem vários motivos para isso, todo mundo já andou falando, não teve contagem populacional no meio da década, faltaram recursos, isso tudo que eu já expliquei, teve problema da pandemia e tal. Mas ficou essa dúvida, né? Será que estavam erradas as projeções ou será que faltou contar gente de verdade, né? E aí, sempre tem. Você deve conhecer casos também, né, Thales? Você foi recenseado? Tá, você está mudo aí, mas eu entendi que você foi. Eu também fui recenseado, mas eu tenho amigos que não foram recenseados. Quem não foi recenseado, desculpe o termo, foi imputado. O que é o imputado? É o seguinte, eles veem o IBGE, tentou lá uma, duas, três, quatro vezes falar com a pessoa, não conseguiu, ele pega os dados do setor censitário, onde aquela pessoa, daquela residência que não conseguiu ser entrevistada, e imputa a média do setor censitário para aquele domicílio. Então, é assim que funciona quando eles não conseguem entrevistar alguém. Não é que aquela pessoa ou aquela família sai fora dos registros totalmente, né? E não sei se aconteceu isso com você, Thales, mas quando vieram me entrevistar, eles puxaram aquela maquininha lá do recenseador e já tinha um monte de dados sobre mim, sobre a minha esposa, sobre a minha casa ali, né? Porque eles tinham acesso a outras bases de dados. Então, é uma coisa muito complexa, mas que tem algumas garantias. Pois bem, mesmo assim, fazendo todas as. São enorme nariz de cera aqui para chegar na notícia. Eu fui fazer uma Só um registro. checagem, No meu caso, por tiveram que favor. vieram duas vezes. Ela veio a primeira vez, conversou, depois veio uma segunda vez uma outra recenseadora e disse assim, e começou de novo. Eu disse, mas já fizeram. Ela disse, já? Não está registrado aqui. Não, não, tudo bem. Mau sinal, né? Ainda bem que não contaram você duas vezes, embora você merecesse, né? Vale em dobro. Mas aí eu fui fazer um teste, que é o seguinte: eu fui comparar. A gente teve eleição em 2022, né? E tem os dados recentes da Justiça Eleitoral, o mesmo período em que foi feito o censo, final do segundo semestre. Então eu fui comparar município a município o número de eleitores aptos a votar, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, com a população que o IBGE encontrou em cada um desses municípios. E, como eu de alguma maneira já esperava, em pelo menos 10% dos municípios brasileiros há mais eleitores do que moradores, o que não é esperado, porque, vamos lembrar, eleitor é só quem tem 16 anos ou mais, portanto, você tem que eliminar toda a população até 15 anos, que costuma ser algo em torno de 20%, na média. Então, era de se esperar que o E a que você eleitorado. atribui isso? Por que ocorre isso? Então, o problema de a gente fazer por município se isso acontecer em município grande, é preocupante. Mas o que eu pude notar é que esses mais de 500 municípios aí, onde eu encontrei mais eleitores registrados, aptos a votar,
do que moradores que foram recenseados pelo IBGE, eles têm uma característica em comum: são todos municípios pequenos. Todos eles, quase, praticamente todos, não todos, mas quase todos eles com menos de 10 mil habitantes e a grande maioria com menos de 5 mil habitantes. Qual é a minha hipótese, que eu não tenho como confirmar sem outros dados que me faltam neste momento? É que essas pessoas que votam nesses municípios moram, de fato, em outras cidades, provavelmente cidades maiores, onde tem mais oportunidades de emprego, mas mantiveram, seja por razões sentimentais, seja por comodidade, ou seja, o esforço de mudar o domicílio eleitoral, seja porque voltam durante a eleição para sua cidade para votar, porque tem família lá, enfim, ou preferem escolher o prefeito da sua cidade de origem do que na cidade onde moram, e não mudaram o seu domicílio eleitoral. Então, isso explicaria por que nessas cidades pequenas, que costumam expulsar gente porque não dão oportunidade de trabalho para as pessoas, para municípios médios, enfim, cidades maiores. Então, há uma explicação possível para esse fenômeno de você ter mais eleitor registrado do que morador. Agora, Antes da urna eletrônica, poderia, se imaginava, quando de casos assim, em fraude mesmo. Quer dizer, aquela história de mais dentes obturados do que, é, do que mas aí tem um dentes outro na... problema, Thales, que é histórico no Brasil, que é o cadastro eleitoral. O cadastro eleitoral, ele é muito deficiente no Brasil. Por quê? Porque o sujeito morre e permanece no cadastro. Os cartórios eleitorais, os cartórios do Registro Civil, deveriam, em tese, informar a Justiça Eleitoral quando um eleitor morre, para ele dar baixa no cadastro eleitoral. Só que não tem punição para o cartório que não fizer isso. Então, toda vez que você tem um recenseamento eleitoral, você pede para as pessoas irem lá confirmar onde votam, né? Que você vai cadastrar o dedinho delas no voto digital, na identificação do polegar, dos dedos, vai tocar piano, você tem uma diminuição brutal do cadastro eleitoral porque os mortos saem. Mas aí, à medida que as eleições vão se sucedendo, as pessoas vão morrendo e o cadastro vai inchando de novo. Então, é também esperado que você tenha esse desvio por conta da má qualidade dos dados do cadastro eleitoral. Também é um segundo motivo possível. Agora, em 1% das cidades, Thales, aconteceu um fenômeno um pouco mais radical. Mais pessoas foram votar, quer dizer, aí não é um problema do cadastro eleitoral, é o tal do comparecimento, né? Pessoas compareceram à urna para votar no primeiro turno de 2022 do que o IBGE encontrou de moradores nessas cidades. São aí cerca de 60 cidades, pelo menos, né? Também, todas elas pequenas, uma outra exceção, aí, uma cidade um pouquinho maior do que a outra, e é distribuído pelas grandes regiões, não é um fenômeno de uma grande região específica, não. É mais um fenômeno do porte da cidade. São cidades pequenas que mostraram coisa. Agora, não quer dizer não quero dizer aí que houve fraude, nem que tenha havido falha do IBGE nesses municípios. Podem ser essas duas razões que eu expliquei: migração e o cara não mudou o cadastro eleitoral, ou o eleitor que morreu e continua lá. Agora, tudo isso acaba contribuindo para gerar suspeição sobre o censo e vai alimentar certamente ações judiciais, principalmente movidas por prefeitos que não querem perder o seu fundo de participação nos estados e municípios, que é proporcional à população. Então, Exatamente. como houve 2.399 municípios que perderam população nos últimos 12 anos, segundo o censo do IBGE, vai ter ação na justiça, certamente, dos municípios que perderam dinheiro, perderam morador e, portanto, vão perder dinheiro para tentar manter a sua receita, e isso não vai ser uma coisa para os estatísticos, mas vai ser para os togados decidirem, no final das contas, qual é a população dessas cidades. Tem havido muitas ações com esse atraso do censo, baseados no fato de que não tinha havido censo.
e de que essas contagens eram por estatística, não eram Sim, por eram projeções. Uhum. projeções. Agora, pelo menos, a justiça vai poder dizer, não, mas houve o censo. E aí vai caber à justiça homologar o censo, né? Claro, Porque se ela aceitar o argumento dos municípios que perderam, e aí espero não estar contribuindo para isso com esse meu levantamento, aí você vai desmoralizar o censo, né? E é, desmoralizar o censo é uma coisa muito ruim, porque as políticas públicas dependem dos dados censitários para serem implementadas, alocação de, não só a alocação de recursos, mas também definição de prioridades, onde é que tem mais pobre, onde é que tem mais idoso, onde é que tem mais criança, né? Você define os recursos públicos, escolas, claro. hospitais, verbas em função disso, né? E você Daí eu precisa de um achar bom que senso. vai ter muita ação, mas provavelmente elas vão ser derrotadas, porque senão seria o caos, né? Exatamente. Espero que você esteja com razão e o judiciário tenha o bom senso de mantê-las. Então, a pergunta que eu tinha que responder é: mais eleitor do que morador, quais os mistérios do censo? Eu vou responder da seguinte maneira: vou improvisar aqui, que eu não pensei com antecedência, mas eu vou no número seco, quer dizer, pelo menos 10% dos municípios, das cidades, dos municípios brasileiros tem mais eleitor do que gente. Correto seria morador, né? Mas eu não vou perder a piada. Bom, vamos então para o nosso terceiro bloco, o nosso papo